Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de agosto. Hoje é sábado, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a abrir o coração para acolher a palavra de Deus e pedir esta graça especial, que a palavra gere vida em nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. E é curioso a assimetria, poderíamos assim dizer, entre o início do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus e praticamente o início do Evangelho, e agora aqui. Vamos recordar um pouquinho ali no capítulo 13, quando, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor, Ele, ali no início praticamente, realizou todos os sinais, enfim, está ensinando o povo. Ele vive um momento oportuno junto ao povo de Deus, naquilo que nós conhecemos como a multiplicação dos pães. Ele convida todo o povo que está ouvindo e aprendendo dele para um grande banquete que é, aqui, poderíamos dizer, retratado, sobretudo, amados irmãos e irmãs, com a multiplicação dos pães. Então, com Jesus, nós temos o banquete dos humildes, dos pobres, daqueles que precisam viver, então, esse encontro de amor com o Senhor, que tem a dar
então dar-se sempre, né, a cada um de nós, como alimento, né, a todos aqueles que o amam de coração. E hoje nós nos colocamos também diante de um outro banquete, o banquete dos que, amados irmãos e irmãs, viviam o luxo, mas que desta ostentação só se tinha morte e desprezo. Foi o que nós ouvíamos. Então, o capítulo 14 começa a falar, sobretudo, amados irmãos e irmãs, sobre a situação, né, que nós ouvimos então de Herodes, que manda prender, ouve falar da fama de Jesus, acha que é João que havia ressuscitado. Então é como se nós pudéssemos dizer, São Mateus começa a recordar aquilo que havia acontecido. Diante da fama do Senhor, ele narra aquilo que aconteceu com Herodes, e como precursor, João Batista foi denunciar aquela fama, aquela realidade, amados irmãos e irmãs, do que havia acontecido. Então, a palavra é muito clara. Diante das acusações de João, Herodes tinha um desejo de matar. Ele queria matar João, mas tinha medo. Ele tinha medo do que os outros iriam dizer, o que o povo iria fazer, porque muitos procuravam seguir João Batista. Então, qual o medo? De insurreição, de conflitos e tantas coisas. Mas, diante de uma festa onde o esbanjamento, né, o prazer desenfreado e tantas coisas que ali acontecia, realidades imorais que ali estava acontecendo, ele se vê então preso por uma promessa que ele havia feito à filha de Herodíades. A filha de Herodíades. Ele, amados irmãos e irmãs, mata, distribui em uma bandeja. Então, vamos retomar. No último domingo, nós dávamos início, amados irmãos e irmãs, ao Evangelho de São João. E esse Evangelho nos trazia, sobretudo, a multiplicação dos pães segundo São João. Nós ouvimos falar também desse mesmo episódio narrado por São Mateus, logo após esta narrativa. Então, vamos reformular o pensamento. São Mateus abre o capítulo 14, mostrando primeiramente o banquete opulento, o banquete egoísta, que leva à morte, que está aqui retratado pela morte de João Batista. O luxo de poucos acaba com a vida de muitos. Aqui então, esse pequeno grupo mata João Batista. Exatamente no versículo 13 do capítulo 14, nós iniciamos, amados irmãos e irmãs, então a narrativa da experiência da multiplicação dos pães. Então, nós percebemos que no capítulo 14, nós temos uma primeira narrativa e uma segunda unida ali, que falam de dois banquetes. O banquete da morte e o banquete da vida. Então, um cheio de iguarias, de um prato ali muito bonito, para colocar então a cabeça de João Batista. No outro, 5 pães e 2 peixes, as pessoas sentadas no campo e vão partilhando pela graça da multiplicação deste grande milagre que o Senhor realiza, dando vida a todos que ali estão. Então, nós nos deparamos com essas duas realidades. Tudo o que temos, então, no versículo 17
mais à frente, aqui no capítulo 14, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, ele olha para os céus, dá graças, parte os pães e em seguida dá a seus discípulos e esses distribuem à multidão. Então, olha só, é a mesma, poderíamos dizer, a mesma estrutura da Eucaristia. O Senhor toma o pão, dá graças e parte o pão a todos. Ele realiza a multiplicação. Ele dá alimento, ele dá vida a todos. Então, por um lado, nós observamos este banquete de morte, e do outro nós percebemos que no milagre da presença do Senhor, na sua palavra que é dada, que é acolhida, a graça de que todos, sem exceção, homens, mulheres e crianças, em uma multidão expressiva, são alimentados. Alimentados por sua palavra e alimentados por este grande milagre da multiplicação dos pães. Que nós possamos, diante dessas duas experiências, de fato escolher a mesa do Senhor. A mesa da vida, a mesa que se importa com os irmãos e irmãs, não aquela que se importa consigo mesmo e é capaz de matar o seu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.